Olá, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito bem, mas muito, muito bem mesmo. Hoje, esse podcast Pod Vivax traz uma pessoa que eu conheço se eu falar, né, denuncia minha idade, não tem problema não. Olha, eu tenho 50 anos, mas eu conheço ele acho que mais de 20, 25, e é assim um modelo, um grande exemplo para gente de empreendedorismo. Sabe aquela pessoa, formiguinha que não para? Só podia ter sucesso mesmo na vida, né? É assim. E eu quero muito apresentar a vocês um querido que participou com a gente do Olimpíadas, aqui o Momento Olímpico aqui da Vivax. Nossa, fez cada coisa. E ele é da gastronomia, meu povo. E não é só da gastronomia, não. É dos eventos, é de toda essa área da hospitalidade. É uma pessoa querida do bem. Sabe quem tá aqui? Chefe Moisés Costa. Seja bem-vindo! Depois dessa apresentação, não precisa de mais nada, né? Eu quero bis lá fora. E não, bis não. Eu quero aquela pizza que você fez. Com essa apresentação você merece um jantar. À luz de velas. Ó, registre-se, publique-se, divulgue-se. Fico muito agradecido. É de verdade, né? É de verdade. A gente se conhece faz tempo. Muitos anos. Nossa, Há décadas, meu né? pai. Nossa, a gente falando as pessoas, esses aí são dinossauros. Não, a gente se conhece há muito tempo, a gente era jovenzinho, né? Senão eu vou falar, minha nossa. Mas não é que eu acho que eu ouvi aqui da doutora Andréia que a gente é ponte na vida. E eu tenho levado ao pé da letra realmente isso. Que se a gente é um tipo de ponte assim, eu ia falar construtiva, é redundante, mas se a gente é um tipo de ponte que leva de um lado bem para outro lado bem, a gente acaba se encontrando e mantendo amizades, e mantendo os amigos, e mantendo os contatos. E eu tenho tanto, mas tanto orgulho de ter tanto contato, de ter, não é? É uma das coisas mais importantes que se pode ter na vida, né? Eu Na também vida acho. profissional, o network. Eu também acho. E assim, aquele network do bem também, porque bem. falar, pelo amor de Deus, lá vai aquela de novo. Não, Não, sim, né? Aí não dá. Moisés, você caiu aqui no meu podcast. Faz tempo que eu tô para te trazer aqui. Eu sou só gratidão pela sua presença. E eu gostaria muito de apresentar você profissionalmente, pessoalmente para todos. A gente tem que dividir o Moisés Sim. Costa. Eu, na realidade, eu vim aqui exatamente para falar de mim. Ai, não, mas vai ter que faz falar. parte do processo. Quando eu digo que eu não vim exatamente para falar de mim, é porque tem coisas muito importantes, né? A minha vinda aqui eu considero como uma missão. É uma missão. É uma missão que a missão que eu me propus já de uns anos para cá, na realidade a vida toda. Só que agora a missão ela está sendo um pouco diferente. E essa missão que eu já venho há muitos anos, né, executando, só que agora é um pouco diferente, porque hoje a gente vive um mundo muito tecnológico, online. E essa missão que eu estou me referindo é levar conhecimento para vocês aí do outro lado dessa câmera, do lado da tela. Eu quero ajudar a mudar a vida das pessoas. Você vê? E tudo de graça, gente. Vamos aproveitar esse podcast. Perfeito. Moisés, vamos lá. Moisés nasceu aqui em São Paulo. Estreou, né? Eu falo que a gente estreia. A gente estreou aqui em São Paulo. E você sempre quis essa área da gastronomia, não? Então, eu comecei muito jovem a trabalhar, né? E trabalhar para ajudar no orçamento. Sim, de casa. Ué. Certo? E isso fez com que eu tomasse gosto, porque eu comecei a trabalhar fazendo pizza em casa. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa, porque você fez umas pizzas deliciosas aqui. Então, e assim, é muito importante, bom, você sabe, Bia, na realidade, com certeza absoluta, você sabe, e todo mundo sabe, que para o sucesso profissional de um indivíduo, é muito importante a aquisição da capacidade. Sim. Então, eu percebi isso muito cedo, ainda muito jovem. A gente desenvolve habilidades e competências, não é só o dom, né?
Não é só isso, não. Tem que fazer a diferença. Porque você perguntou para mim se eu já sabia desde cedo. Não. Não? Não, foi exatamente por conta dessa necessidade, né? Quando eu era criança, eu gostava de fazer um bolo, né? Na cozinha de casa. Verdade. Mas não tinha essa imaginação, esse pensamento profissional. Quando eu comecei a trabalhar, ainda muito jovem, né? Quando a gente se conheceu. Bom, Na não. verdade, não. Quando a gente conheceu, eu Você já estava no mundo profissional. Olha. Eu já estava trabalhando há década. Então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar... Tá piorando, há décadas não, o povo já tá assim, ó. A década. A década. O povo já tá contando tá lá em casa, né? Então, o que acontece? Eu percebi logo cedo essa necessidade de adquirir a capacidade, Sim. né? As competências. Sim. Então, eu fiquei 3 anos trabalhando na cozinha, a gente trabalhando em casa, até na realidade chegou a montar uma pizzaria, e eu percebi que eu precisava de mais, né? E não ficar somente naquele mundo, naquele universo. A sua família também é de cozinha? Sim, meu irmão. O seu irmão que eu conheço. Exatamente. E seus pais também? Não. Não. Meu pai já é falecido, mas ele tinha uma empresa, ele teve uma empresa que faliu, né? E por isso a gente passou por um período de dificuldade. Ele tinha uma empresa na área da comunicação. Naquela época, uma linha de telefone fixo custava uma fortuna. Muito caro. Era o valor de uma casa. Era muito caro. E ele vendia isso, ele conseguia as concessões. E ele vendia a linha de telefone, alugava. Naquela época, alugar a linha de telefone fixo era como alugar um carro. Era como alugar uma casa. Era caro, eu lembro que era caro. Meu pai tinha isso. Mas aí ele faliu, né? Por conta da mudança que houve no mercado. As linhas de telefone passaram a ser de graça, Sim. Né? Geralmente você só pede a linha. A gente ligava com a ficha do orelhão na rua, que horror! Só que naquela época uma linha telefônica custava o valor de uma casa. E aí ele perdeu tudo. Sim. Bom, mas enfim, aí... Vocês tiveram que ajudar. Aí eu decidi, né, depois desse período de 3 anos já com a pizzaria, que eu tinha que trabalhar em outros lugares, em outros restaurantes. E essa inquietude, né? Isso é legal, né? Que são 2 coisas muito importantes, né? É a capacidade e a disposição. Que a gente precisa ter. Sim. Para poder obter o sucesso profissional. Se você não tiver disposição e não adquirir capacidade, porque a gente, quando é jovem, a gente não tem capacidade. Tem que buscar. Tem que buscar. E para buscar, você precisa de quê? Disposição. Exatamente. Se você não tiver disposição... você não vai conseguir ter capacidade nenhuma. Dizem que é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Exatamente. E é verdade, né? Então eu tinha muita disposição. E por conta disso eu acabei então viajando muito, conhecendo muitos lugares, né? Fui morar em várias cidades, não fora do Brasil, porque eu não tinha nem condições, mas morei em várias cidades do Paraná, né? Conheci litoral, interior, aí eu fui adquirindo parar na cidade cultura. De Mococa, adquirindo cultura, conhecimento. Né? Que tudo isso é o quê? Capacidade. Exatamente, Não é verdade? Eu fui parar, assim, um período que eu gosto muito, que é bem importante para mim, é quando eu fui para a cidade de Mococa. Interior de São Paulo. Né? Onde eu tive a oportunidade de fazer parte do Teatro Municipal. Eu vi. Onde apresentei ali, né, participei de espetáculos. Você gosta e isso ajudou disso? muito. Ajudou muito para eu ter articulação, para eu desinibir. Exatamente. Isso faz uma diferença muito grande na vida profissional. Sim, sim. Né? Inclusive, autoconfiança, claro. Inclusive para o que eu enfrentar. O público, né? O público, inclusive para o que eu vinha desenvolver no futuro, né? Eu acabei me tornando professor. Foi, é mesmo? E bom, excelente. Lecionei muito tempo, inclusive na UTEC, em várias instituições, né? Sim. Mas aí da cidade de Mococa, eu fui então para o litoral. Fui para o litoral porque é uma experiência também bem diferente. Eu tive essa oportunidade, onde eu trabalhei num restaurante chamado Restaurante Vila Vieira. Era um restaurante, a Avenida Francisco Lupe,
que é lá em Maresias. Maresias, exato. Você conhece? Não, eu li, eu estudei. Tá. Eu para falar com cada um aqui, ó, hein? Exatamente, eu Maresias. Eu vou lá. Você viu o briefing, né? Então, esse restaurante ficava nessa avenida principal. Tá. Né? Que é uma cidadezinha, quem não conhece, pequenininha. Só que com moradores, né, e turistas Sim, de alto padrão. Exatamente. Exatamente. Parece uma grande vila, né? E ela se mantém, eu estive lá o ano passado, ela se mantém. E esse restaurante que eu trabalhei, o Vila Vieira, era um restaurante muito referência. Badalado, né? É muito importante. Era um dos principais restaurantes da época. E aí eu trabalhava no período da noite, no restaurante, na cozinha. Então o dia eu ficava... Fervou ali. Eita, nós! E com essa inquietude que a gente comentou, né? Essa disposição. Olha, gente, essa palavra eu vou até anotar aqui. Anota. Disposição. Adoro. Bem professor. Disposição. Capacidade. Palavras importantes. Capacidade e disposição. Com essa disposição, eu resolvi, então, vender água de coco. No período da manhã, da tarde, que era o período que eu não estava trabalhando. E aí eu fui vender água de coco na praia. Para isso, eu desenhei. Eu também sempre tive muita habilidade em desenhar, em várias coisas. Como hoje, por exemplo, eu estou aprendendo muito sobre a inteligência artificial. Já faço muita coisa. Já faço muita coisa. Isso é importante. Né? A gente tem que se adequar. Ter, faz parte também da capacidade e da disposição. Sim. E aí, eu então desenhei um carrinho de água de coco e mandei fabricar ele todo em inox. Era lindo, maravilhoso o carrinho. Não é só assim, vou lá vender coco, tem que ser estilo. Olha só, eu tinha percebido em várias restaurantes, quiosques, né, que tem na praia, que eles tinham lá uma ferramenta de furar, exatamente, de furar o coco. Sim. E eu instalei, então, fiz o desenho. Eu desenhei, literalmente. Eu peguei o papel, caneta, desenhei. E desenhei esse carrinho com esse furador. Olha! Outra coisa também que eu observei, sabe aquelas máquinas de chopp? Sim. Quer dizer, máquina de chopp? Não, eu entendi. Eu entendi. Só que tinha a serpentina. Não, as máquinas de chopp de serpentina. Porque existe a elétrica, que se liga na tomada, e a de serpentina. Então eu fiz exatamente, eu copiei. E mantém gelado. Eu copiei a máquina de chopp de serpentina e coloquei isso no carrinho. Eita. Certo? Só que ao invés de chopp, era água de coco que passava ali dentro. E que gelava na hora. A gente enche de gelo o compartimento. A serpentina, que é de cobre, gela rapidamente. É verdade. E a água de coco fica extremamente gelada. Então, foi um sucesso. E aí, o seguinte, as torneirinhas, então, eram umas torneirinhas, assim, fantásticas. Você mandou fazer? Mandei fazer, aquelas torneiras, era torneira de máquina de chopp. Linda, de inox, entendeu? Gastei uma grana, eu fiz um investimento muito bom, porque é um carrinho de inox, todo de inox, né? E ali tem a questão da própria maresia, né? Então, não da cidade, é a maresia mesmo, exatamente. Que corrói. Então, o importante é ser o inox, inclusive, por isso também, né? Sem falar na beleza. E, além disso, o que eu digo que é muito diferente, além de eu ter colocado essa ferramenta, colocado a serpentina, a máquina, o negócio que normalmente era utilizado para chopp. Sim. Além de eu ter feito essa união, eu também desenvolvi ali uma forma diferente de vender água de coco. Porque os vendedores de água de coco... Olha o coco! Gritam, olha o coco! Olha o coco! Olha a água! E saem gritando. É uma disputa de grito, né? E eu fiz diferente. O que eu fiz? Eu pesquisei por que beber água de coco faz bem para a sua saúde. Era o título de um folder, de um panfleto que eu escrevi, né? E nesse panfleto, então, tinha esse título e tinha também o logotipo. Água de coco, o desenho de uma gota, e embaixo, gota d'água. Que eu, inclusive, desenhei esse logotipo no 486. Lembra do computador 486? Nossa, não! Era o computador que eu tinha na época. As telas eram verdes. Nossa! Ela não tinha... Rodava em DOS. Não era colorido, exato. E eu que desenhei o logotipo. Nossa. Então aí eu coloquei esse logotipo. Eu lembro, ficava tudo cheio de pontinhas. Assim,
Eram os pixels. Exatamente. E aí eu desenhei esse logotipo. A gente é velhinho. Bastante, né? Bastante experiência, que é importante. Aí eu coloquei esse logotipo, rótulo nas garrafinhas, porque a água era enchida as garrafinhas. Tinha que ter a Tinha garrafinha. rótulo, água de coco, gota d'água. O uniforme, a camiseta, com o logotipo, água de coco, gota d'água. O bonezinho, água de coco, Tudo gota d'água. estilizadão. Tudo. Sacolinha com o logotipo, água de coco, gota d'água. Eu fiz também um banner que eu colocava do lado do carrinho, que parecia tabela periódica. Com todos os nutrientes, tudo. Era literalmente uma tabela periódica. O coco é demais, né? E aí, isso ficava ali do lado do carrinho. E para vender na praia? Você gritava? Olha a água de coco. Não. Aí era um isopor também com rótulo não, com logotipo. Tá. Né? E eu, a princípio, eu fiz o teste. Eu fui literalmente, novamente a questão da disposição. Eu fiz novamente. Eu fui à praia, né? Fazer essa experiência, vender a água de coco para depois contratar pessoas. Você ainda... Eu contratei, né? Gente. Depois. Mas a princípio eu fui o primeiro, não tinha ninguém. E como é que você anunciava o coco? Aí eu pegava esse folder, eu ia passando na praia com o isopor, já com água dentro, né? Todo uniformizado. Na praia? E entregando. Aquele baita calor. Sacolinha com logotipo. Olha. Carregando aquele peso que precisa de muita disposição. Porque... E entregando o folder. Só que eu entregava o folder e falava assim, com licença, posso lhe entregar um informativo? Aí todo mundo na praia está consumindo. E aí as pessoas estão fazendo lixo. Elas estão acumulando lixo. Elas estão juntando lixo. E esse lixo, eles estão ali na praia, do lado das pessoas. As pessoas, elas muitas vezes, na maioria, estão em grupos. Né? E tem latinha de refrigerante, né? Bandejinha, uma série de coisas. E aí, o que eu fazia? Eu pegava minha sacolinha com um logotipo e saía recolhendo o lixo. Independente se tinha alguém ali ou não, eu ia recolhendo, colocava o lixo dentro da minha sacolinha com o logotipo, amarrava e colocava ali. Quando havia as pessoas, eu entregava mais uma sacolinha, além de eu ter pego o lixinho delas, que já estavam ali, eu entregava mais uma sacolinha e falava, aí, ó, o próximo lixinho que você fizer, coloca na sacolinha, vamos manter a praia limpa. E não falava da água de coco. Eu ia fazendo isso, depois ia entregando o folder. Do coco? O folder era do quê? Era do coco ou era da água de coco. Da água de coco. Porque beber água de coco faz bem para a sua saúde. Ou seja, você já criou uma empatia ali, gente, esse cara é legal. Tá daí você entrega... Né? E aí, quando eu voltava... Ele é fiscal do meio ambiente. E aí, olha que sensacional. Quando eu voltava, todo mundo pedia. Às vezes, um grupo só acabava com água de coco, que cabia 25 garrafinhas, acabava com tudo. Não sei se é porque as pessoas ficavam, né? Nossa, ele é legal. Sensibilizadas, enfim. Claro que tudo isso faz parte. Sim. A ideia é essa, é sensibilizar. É impactar. É impactar. A ideia é impactar. Esse é o apelo. E aí vendia tudo de uma vez. E não rápido, tinha o sem eu coco. gritar, sem eu falar da água. Gente, me chamava, porque via que estava lá o logotipo. Moço, vem cá. O que você tem aí? Água de coco. E não era o coco, né? Porque ele da garrafinha. Tem uma questão do lixo também ali. Entendeu? Porque fica uma cocaiada, né? Exatamente. E aí as pessoas compravam essa água de coco. Gente, tô passada. E aí eu contratei pessoas e falei, é para fazer dessa forma. E eles faziam? E eles faziam e deu muito certo. E o seu uniforme, que cor que era? Oi? O seu uniforme? Não, era branco. Sabia, era fiscal. Trabalho fiscal da praia. Com o logotipo, água de coco, gota d'água. Tá. O desenho da gota. E as pessoas bebiam água que nem água, né? Exatamente. E você adorava, amava. Tomavam. E aí eu fazia propaganda do restaurante. Eu tinha certeza que você ia fazer isso. Eu fazia propaganda. Porque daí... Depois, como as pessoas me chamavam e começavam a trocar experiência, falando, nossa, é verdade. E quem são os contatinhos? São importantes. As pontes da doutora Andréia. Aí,
eu falava do restaurante, essas pessoas iam depois. O restaurante começou a ter mais movimento. Gente, tudo por causa de uma ideia da água de coco. Da água de coco. E aí era sensacional, era tão gratificante não receber é essas mais pessoas chegando no restaurante procurando por mim e procurando pela água A de de coco. coco. Porque a água de coco não fazia parte do restaurante, não fazia parte. E O você restaurante tinha um pôs bar. água de coco? Claro. Ah! Na realidade, o dono do restaurante falou: agora a gente vai Meu ter que pôr. filho, nós temos Reservou que- um espaço na geladeira do restaurante só para colocar água de coco. Mas isso é demais. E daí você volta pra São Paulo? E aí? Então, Não? eu voltei para São Paulo, Ah. né? Porque eu sofri uma derrota. Mas a gente tem que falar também. Tem. Não é só das vitórias, né? Não, A até gente porque a gente precisa- aprende na Isso. derrota. Não, e quem nunca sofreu derrota ficou até desconfiado. Não sei Ainda porque eu mais sou na corintiana. nossa idade. Então faz parte da, né? A vida é feita de batalhas. Sim. E nem todas as batalhas a gente ganha. Sim, sim. E aí, infelizmente, o que aconteceu? Eu comprei uma quantidade gigantesca de coco, porque as pessoas falavam para mim: nossa, no carnaval você vai ficar rico. No carnaval você vai que vender. medo. É. Ai, meu Então Deus. eu comprei um caminhão de coco. Era coco pra Era 10 coco cidades. que não cabia nessa sala. Ah. Era assim, literalmente, de verdade. Não cabia. Ah. Porque eu, inclusive, eu tive, né, foi disponibilizado para mim, pelo dono do restaurante, uma sala no fundo do restaurante. Aguardar. Porque lá era bem grande, tinha estacionamento. A casa dos donos do restaurante era no fundo. Inclusive, eu morei no sótão, no terraço, na parte de cima, né, no sótão. E eu comprei uma quantidade gigantesca de água de coco. E aí começou a chover no dia seguinte. Ah, não. Foi uma lição para mim. E ficou um mês chovendo. Ah, eu não. nunca imaginei que seria capaz de chover tanto tempo, todos os dias, não parava de chover. Minha mãe do céu. E aí os cocos estragaram. Ah. Se eu for falar tudo o que aconteceu nessa parte da história, a gente vai ficar aqui por um tempão. Então já vamos para São Paulo. Vai. Porque a história. Hoje ela é cômica, mas ela foi dramática, ela foi muito porque, triste. Vamos ver, amanhã faz sol. Porque é uma cidade. Eu tive lá, como eu te falei recentemente, e tem muito morador local, é óbvio, mas o que gira lá é o turismo. Sim. E não é pertinho de Vamos falar de São Paulo. Não é pertinho de São Paulo. É tipo Santos, né? Guarujá, 1 hora e meia. É um pouquinho mais. Então a pessoa sabe que já vai pra lá. Exatamente. E vai valer a pena. Vai valer porque é o sol, né? Exatamente. Agora, ninguém quer passar chuva em Maresias. Exatamente. E aí, eu voltei para São Paulo. Adeus, Coco. Não, aí Adeus, vendi Brasil. o carrinho, né? Falei, não, agora eu vou... E olha que eu coloquei no mudo, hein? Ó, tá vendo? Isso daqui, como que é a o tecnologia, sinal. né? Não, é a tecnologia, como que chama? É Bia, acho que é Bia também. É Bia? A Bia tá querendo Tá falar. lascado. A tecnologia. Bom, então é o seguinte. É. Aí eu voltei para São Paulo Tá. e foi uma oportunidade também que surgiu, de certa forma, que tem males que vêm para os bens, para o bem, né? Sim, E aí- eu sim. Exatamente. E aí eu já arrumei emprego. Na fui hora a trabalhar em gente não vê, restaurante, né? Na hora a gente não vê. Mas depois você fala Mas foi obrigada, papai do céu. Foi. Inclusive eu não estaria aqui hoje se não fosse Viu isso. só? Né? Viu? A gente tem que pensar nisso, Sim. não é? Aí eu fui trabalhar em restaurante. Eu passava sempre na frente de um prédio, que era a fachada toda de vidro, e via lá uma pessoa, né, um italiano, Ah. trabalhando, fabricando massas artesanais. Ih, pronto. O bichinho da inquietude picou. E aí chegou um dia que eu resolvi, eu já tinha passado várias vezes, às vezes eu parava, ficava assistindo, olhando, admirando, né? E um dia eu resolvi então apertar a campainha. Ele me atendeu mal, foi hostil. Que horror! Porque ele tinha pressa em fazer a produção, né? E aí eu falei, não, seu Roberto, eu estou aqui me oferecendo para trabalhar de graça. Aí ele mudou. Aí ele, né? Aí ele abriu as portas e me chamou para subir. E você começou a aprender. E aí eu comecei no dia seguinte a trabalhar, fiquei quase um ano, fiquei muitos meses lá, quase um ano trabalhando, sem receber um centavo
De dinheiro. Para dizer a verdade, depois de muitos meses, como ele estava com problema na perna, eu me ofereci para fazer entrega, que também foi importante para mim. Porque eu comecei a conhecer muitos donos de restaurantes tá e outros vendo? chefes de São cozinha. as pontes, de novo. Exatamente. E eu comecei a fazer a entrega também para ele. Eu saía correndo, fazia entrega de ônibus, de bicicleta, do jeito que dava. Né? E aí eu comecei a fazer as entregas para ele. E eu aprendi lá a fazer todos os tipos de massas artesanais, todos os tipos de molhos. Foi assim uma escola para mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que serve aí para as pessoas que muitas vezes não têm a disposição e também que precisa de capacitação, precisa adquirir a capacidade. A pessoa ela tem que fazer isso. Tem que ser. Eu acho que tem até que ter uma dose de humildade aí, de falar, gente, eu não sei tudo mesmo. Exato. Vamos embora. Você sabe, olha só, eu com a empresa O Gastronome Eventos, né, é uma empresa que já está há 2 décadas consolidada, teve, principalmente na Zona Norte, muitas e muitas vezes, teve pessoas que vieram pedir oportunidade. Às vezes, mãe que tem um jovem, né, um rapaz ali de 18, 20 anos, desempregado, e pergunta se tem uma oportunidade, e você, na realidade, não está procurando gente para trabalhar. Só que daí você fala assim, ó, amanhã a gente vai fazer aqui 500 discos de pizza. Você não quer falar para o seu filho vir para ele aprender? Aí ela pergunta, mas você vai pagar quanto para ele? É demais, né? Ela não entende. Aí você tem que explicar. A pessoa acha que você está explorando. É que ficou muito Mas é para vir um dia, para ver se gosta. O que ele faz? Ele não sabe fazer nada. O que ele já fez? Ele nunca trabalhou. Nunca trabalhou, não tem experiência, não tem experiência vontade, nenhuma. Não tem nada. Mas eu estou falando para o seu filho vir aqui aprender. Eu não estou falando para ele vai ficar trabalhando para mim de graça. Não é isso, apesar de eu ter feito isso. Não é isso. Mas você está dando oportunidade para ele se conhecer, para ele se encontrar. Ninguém vai explorar ninguém. Não é verdade? isso. Não é isso. Eu te conheço, imagina. Exatamente. E aí, a pessoa às vezes até ficou ofendida. Mas fala, não, então não estou precisando. Que coisa. Então, infelizmente, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, sabe? Os jovens, eles estão bem difíceis. Não só jovens, viu? Pessoas que já passaram da juventude há muito tempo, mas que ainda não evoluiu, que ainda não tem a capacidade, que falta disposição. Ô Moisés, e hoje com essa empresa sua, o Gastronome Evento, você trabalha com todo tipo de cozinha? Sim, todo tipo de cozinha. A gente tem um repertório muito grande. Pizza, massa, risoto, paella, churrasco, feijoada, mexicano. Ah, eu quero fazer uma cozinha tailandesa. Vamos fazer o cardápio. Eu quero fazer qualquer coisa, a gente faz. Oficinas, workshop, né? E aí no início eu falei sobre a minha missão. Eu sou professor, eu lecionei durante muitos anos. Verdade. Né? Só que a gente teve um período aí, principalmente por causa da pandemia, que me afastou muito. Sim, né? Inclusive, a gente não podia. Inclusive as participações, já fiz centenas de participações de programas de TV, várias coisas que por conta da pandemia a gente meio que se perdeu. E aí, há um tempo atrás, já faz um bom tempo que eu parei e pensei, caramba, o que eu preciso fazer para voltar a ser o chefe que eu era antes? Ou a pessoa que estava naquela disposição que eu sempre tive. Não que eu tenha perdido, né? Mas resgatar. Resgatar, exatamente. E aí, então, eu comecei o projeto Viva de Pizza. Hoje, inclusive, pessoal, chefe Moisés Costa no Google vai encontrar a página do Viva de Pizza, que é um curso que as pessoas podem fazer online. Isso. Tá? E minhas redes sociais também, que elas estão começando do zero. Eu estou começando agora do zero. Eu, inclusive, deletei, porque eu tava assim, pensando, né? Eu tinha já alguns 1000 seguidores, mas aquilo ficou tão parado, estagnado, que eu falei, nossa, se tornou uma coisa medíocre. E eu resolvi deletar essas redes sociais e eu comecei as redes sociais do zero. Menos a da O Gastrônomo que está lá, né? Da O Gastronome Eventos. Mas, enfim. Então, onde que a gente estava mesmo? A gente tá que eu tô pensando que olha que absurdo que o nosso pod ele vai acabando, né?
eu tô achando que nós vamos ter que ter o Moisés, o retorno. Sério? Juro. Nossa, mas eu queria falar tanto sobre capacitação, eu acho, sobre Moisés, disposição. Porque não tem os filmes parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E eu ainda nem falei sobre permissão. Ixi, aí, ó, nós vamos ter que voltar, é sério. É sério? É sério. Nossa. Quer ver? Peraí, deixa eu falar. Alô, João? Olha lá. Quanto tempo? Acabou? Nossa! Mas deixa eu então só passar um recado aí pro pessoal. Olha só, vocês aí que querem adquirir capacitação, disposição e permissão, você sabe o que é permissão? As pessoas muitas vezes elas têm a capacidade, a disponibilidade. Sim, mas não se permite, não se deixam. Mas ela não se permite. Elas não se deixam. Vou fazer uma comparação, por exemplo, com as eleições. Você tem aí, por exemplo, a candidata Tabata, que é uma pessoa com muita capacitação, né? Muito capaz. Só que ela tem pouca... Não sei. O que a gente acabou de falar? Permissão. Entendi. E o Marçal, ele tem muita permissão. Então, isso é que eu gostaria de estar falando então, no próximo podcast. Tem que ficar para um próximo. Como é que eu te acho nas redes sociais? Como é que as pessoas te acham? Chefe Moisés Costa. E a empresa é o Gastrônomo Eventos. Muito bem. Mas quem quiser fazer aí, aprender e mudar de vida, porque a gente está falando também sobre a mudança de mentalidade. Certo? Vai lá. Construção de autoridade, principalmente hoje com as redes sociais, entendeu? Por isso que eu falei, inclusive a minha, eu falei, começar do zero. E isso é uma... E a gente te acha nas redes sociais. Isso. Então eu vou fazer assim, ó. A gente vai ter que terminar, porque o chefe ali, ó, o João ali já falou que acabou. Viu? Só ele tá rindo ali de mim, é verdade. Então e daí eu prometo aqui que tem muita história pra gente contar. Não falei que ele era demais? E olha, é uma pessoa humilde que sabe muito. E é uma delícia de ouvir, não é? Muito, muito obrigada. Muito obrigado eu. Né? Fico muito feliz de estar aqui hoje. Bom, espero... O retorno. Pode deixar. Um beijo para vocês e fique aqui com a gente, com a Vivax.